Então, Alexandre de Moraes segue perseguindo a gente aqui nos Estados Unidos. Ele torturou pessoas que trabalharam comigo Agora eu quero que vocês prestem atenção. Olha só isso. nessa investigação, a ponto de virem para cá desesperados, chegar aqui também pedindo asilo. Uma das pessoas está aqui, foi torturada. Ela ficou assim vários dias, por muitas horas. Cada dia, acho que eram umas 8 horas, sem tomar água, sem nada, prestando depoimento lá na Polícia Federal de Brasília. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo, vinculando até o Irã, o Hamas e o Hezbollah, a Lula da Silva, o PT, Petro, Evo, Kirchner e vários outros atores do Foro de São Paulo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Pela primeira vez, Trump ameaça erradicar o Hamas. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que ordenará uma ação enérgica contra o Hamas caso o grupo viole o acordo de cessar-fogo com Israel, dizendo que o movimento será erradicado se necessário. Em declarações à imprensa na Casa Branca, Trump advertiu que caso a violência em Gaza prossiga, os Estados Unidos irão intervir e resolver a situação, e isso acontecerá muito rapidamente e com bastante violência. O recado de Trump ocorre num momento de tensão. No fim de semana, 2 soldados israelenses foram mortos na faixa de Gaza, o que provocou novas séries de ataques aéreos e representou o primeiro grande teste ao cessar-fogo. Confrontos internos entre Hamas e facções rivais em Gaza também aumentaram o risco de escalada. E surge a bomba que pode derrubar Lula e Moraes. É isso mesmo. Eduardo Bolsonaro fez uma live para comentar a recente denúncia da jornalista Elisa Robson. Ela afirmou que o ministro Alexandre de Moraes torturou conhecidos seus no Brasil na Polícia Federal de Brasília, chegando a deixá-los mais de 8 horas prestando depoimento e sem água. Segundo a jornalista, o ministro queria descobrir informações sobre ela e sua investigação do caso Hugo Carvajal. Eduardo Bolsonaro afirmou, abre aspas, esse fato é tão importante quanto as sanções contra o Moraes. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo. Isso é a materialização daquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre disse dessas conexões criminosas e ilegais. Fecha aspas. Veja um vídeo. Mas além disso, o Carvajal, que além de ser uma das principais pessoas da inteligência do chavismo, diplomata, deputado, general, você tem que entender também que ele tentou disputar, junto com Nicolás Maduro, a sucessão de Hugo Chávez após o seu falecimento. Ele acabou perdendo, né? Mas teve uma treta interna. Então, em 2019, o Carvajal ele sai da Venezuela e vai se abrigar na Espanha, se esconder. Mas ele foi encontrado, preso, e depois extraditado para os Estados Unidos, onde hoje ele trabalha com a delação premiada e vinculando nomes, né, como o de Lula da Silva, dizendo que o tráfico de drogas e o terrorismo faziam chegar ao Brasil dinheiro para financiar a campanha de Lula. Essa é a bomba que o Hugo Carvajal traz. Talvez por isso o Lula tenha, né, acabado a química com Trump. Ou vocês não viram esse vídeo aqui de... Foi ontem ou anteontem? Está no Ceará, na cidade de Redenção, que é a primeira cidade que aboliu a escravidão no Brasil. Lá está estudando meninos e meninas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de todos os países de língua portuguesa. E nós também fizemos uma universidade em Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Epa! Cadê a química? Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter.
Então, quando o Lula fala para sua plateia de convertidos, até usando vermelho, fica brabo, né? Parece até que ele se esquece da câmera. Quem sabe ele esteja dando esse coice todo porque ele sabe o que está por vir aí. Eu não imagino que os americanos vão parar por conta de tentar ter uma boa relação com o Brasil ou porque estejam interessados em terras raras. E vai chegar esse momento em que o Lula vai querer oferecer tudo e nada mais interessará aos norte-americanos, porque todo o ecossistema está interligado. Complexo industrial de censura, conexões com tráfico de drogas, ligações com grupos terroristas. Você acha mesmo que os israelenses, os judeus, que são os maiores, né, os mais organizados e maiores financiadores de campanhas eleitorais dos Estados Unidos, algo em torno de $500 bilhão, pelo menos, para campanhas em períodos eleitorais aqui dos Estados Unidos, isso que o PEC dos israelenses consegue fazer destinações a deputados, senadores, governadores, presidentes? Você acha que essas pessoas não vão bater na porta do Trump? Você acha que as pessoas vão deixar de lado e permitir que haja uma boa convivência com Lula da Silva? Eu não sei se o Lula tem noção, mas o Celso Amorim está dragando ele para um problema que é impossível dele resolver. O Carvajal, inclusive, ele é uma pessoa que pode ser comparado, para que vocês brasileiros me entendam, ao Zé Dirceu. Imagina uma pessoa com tanta informação quanto o Zé Dirceu, se ele começasse a falar e expor tudo de ilegal, criminoso e sujo que existe dentro do PT e dentro da casa do Lula. Inclusive, Zé Dirceu e Carvajal já passaram por cirurgias faciais para desconfigurar, tentar dar outra fisionomia aos seus rostos, na tentativa de fugir da justiça. Pois bem, mas a cereja do bolo não é essa. A cereja do bolo é o que a Elisa vai falar aqui, neste recorte que eu preparei para vocês. E eu quero que vocês vejam atentamente junto comigo. Carvajal fala de principalmente um assunto que foi dado agora pela Fox News. Ele está falando dessa carta porque a Elisa ela conseguiu ir a um presídio da Espanha junto com o advogado do Carvajal. A advogada conversou com o Carvajal e o Carvajal escreveu uma carta de próprio punho e entregou para a Elisa, adiantando algumas dessas conexões, né, pelo que eu entendo aqui, de tráfico de drogas, de terrorismo, etc., com altas autoridades latino-americanas. Acho que é um dia ou 2 dias atrás, que ele menciona muito a questão do Hezbollah e do Irã nessa carta, do Hamas. Ah, não, esse aqui foi o vídeo que a gente viu, desculpa, esse aqui. Então é muito real. Assim, Alexandre de Moraes pressionou pessoas que trabalharam comigo nessa investigação para saber qual era o meu endereço aqui nos Estados Unidos. Olha lá. Então a minha precaução que eu tive junto com a Heloísa do carro parado aqui em frente à nossa casa, em que pese não ter positivado, veja como é que ela é real e possível. Inclusive, tem gente que está aqui agora, no processo de asilo. Agora. Foi, digamos, foi o que há 2, 3 meses atrás. Para saber... O processo é que nem o meu, é de asilo, né? É de asilo. É de asilo. Olha só, são fatos recentes. 3 meses atrás é ontem. E ele pressionou pessoas no Brasil. No Brasil. O seu endereço aqui nos Estados Unidos? Para descobrir o meu endereço aqui nos Estados Unidos. E ele fez toda aquela situação que ele fez com várias pessoas. Me mandou por WhatsApp, intimação, uma coisa sem pé nem cabeça. Daí mandou por e-mail, queria saber. Primeiro mandaram lá de uma forma totalmente informal, tipo, oi, né? Mandaram, você pode entrar no Zoom para participar aqui no STF, dessa como testemunha, não vai acontecer nada com você, coisa e tal. Mesmo? Tentaram passar a conversa, né? Daí eu falei com um advogado aqui, ele falou, isso aí tá totalmente legal, se eu mostrar isso aqui nos Estados Unidos, eles vão... Por que o Moraes tem tanto medo de utilizar os canais oficiais? Sabe por quê? Porque quando ele manda uma carta rogatória, ele precisa justificar, ele precisa embasar essa carta rogatória. Depois traduzir para inglês, né? E aqui nos Estados Unidos, a central que recebe isso é o DOJ, o Department of Justice, mais ou menos equivalente ao Ministério da Justiça do Brasil. E tem que ser, para fins de extradição, né, se for esse o caso, crime nos Estados Unidos e crime no Brasil. Como é que ele vai justificar uma ladainha dessa, que vocês vão ver na sequência, como que o Alexandre de Moraes está puxando esse caso?
para fins de investigação debaixo do âmbito, né, debaixo da asa dele. Como é que ele vai conseguir justificar isso para as autoridades americanas? Consegue entender que o Moraes só sobrevive dentro da República de Bananas brasileira? Saiu do Brasil, ele não tem força nenhuma. Ou pelo menos não deveria ter, né? Vamos dar continuidade aqui. Não é possível que isso seja a justiça do Brasil. Não é Ele possível. é o inimigo da carta rogatória, né? Ele não manda a carta rogatória de jeito nenhum, esse cara. É impressionante. Então, Alexandre de Moraes segue perseguindo a gente aqui nos Estados Unidos. Ele torturou pessoas que trabalharam comigo. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Olha só isso. Nessa investigação, a ponto de virem para cá desesperados, chegar aqui também pedindo asilo. Uma das pessoas está aqui, foi torturada. Ela ficou assim vários dias, por muitas horas. Cada dia, acho que eram umas 8 horas, sem tomar água, sem nada, prestando depoimento lá na Polícia Federal de Brasília, para que falasse o que mais que eu estava escondendo em relação a essa investigação. E a pessoa falou, olha, ela não está escondendo nada, tudo o que ela falou está no livro, foi publicado no livro dela, e é verdade. Mas eles não acreditavam, eles acreditavam que tinha alguma coisa a mais, que tinha uma estrutura. Eles fizeram uma lambança. O livro que a jornalista Elisa Robinson publicou é um livro só sobre Hugo Carvajal. Apenas sobre as atuações ilegais de Hugo El Pollo Carvajal. Por que o Moraes está investigando isso? Como é que ele puxa isso para debaixo de um inquérito dele? É tão grande. Tudo em relação à sua investigação do caso do Carvajal. Sim, eles falam o seguinte... falou mal de urna eletrônica, não teve não tem nada a ver com esse tipo de coisa? Olha só o que a juíza Ludmila Glins Grilo está trazendo. A Elisa entrou debaixo de uma investigação por falar do Hugo Carvajal. E o que a Ludmila Glins Grilo está trazendo? Ela está trazendo os outros assuntos que são proibidos, que o Moraes puxava para debaixo dos inquéritos dele, né? Vacina, pandemia, urna eletrônica. Perceba que quando eles tomaram gosto na pandemia por proibir certos assuntos, quando eles sentiram que era possível censurar a sociedade, quando a sociedade perdeu um pouco de liberdade, o ditador nunca regressa, ele sempre avança. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui é basicamente, depois de vacina, urna eletrônica, etc., ele está colocando aqui mais um assunto proibido de ser comentado. Qual seja? Críticas ao Lula da Silva, que é presidente atualmente, né, ocupante da cadeira presidencial. No STF ou na Polícia Federal? Ali em Brasília, na Polícia Federal, e ameaçada. Se você não falar, você vai ser presa. Eles ameaçavam o tempo todo. Isso se referia ao caso Carvajal, não a outros casos de interesse do STF. Não, ao caso Carvajal. E eles, o STF teria tanto no caso Carvajal? Fica a pergunta. Não, porque eles falam o seguinte, eles alegaram o seguinte, que a minha investigação lá em 2022, a viagem que eu fiz foi em junho, eles alegam o seguinte, que isso foi uma peça da parte da trama do golpe. Que isso não foi algo, uma investigação que eu estava vendo, porque havia denúncias reais em relação a tudo isso. Eu falei, não, isso foi parte, você fazia parte dessa trama golpista, e isso era uma parte dessa trama. Esse tipo assim, uma peça desse quebra-cabeça. Então é isso que eles alegam. Por isso que eles estão me perseguindo. Porque eles alegam que isso foi premeditado para essa trama toda aí. Porque, veja bem, eles falavam assim, veja bem, o livro dela, que é Carvajal, Lula e sequestro da Maria, ela fala o nome do presidente, é Lula. Então, como... ela diz que não é algo montado para derrubar o presidente Lula. Então, assim... Repararam? Os caras estão acusando ela de um crime, que é o crime de criticar o Lula. Ela começou a investigação em 2022, o Lula não era nem presidente. E como é que ela poderia imaginar o que o Carvajal falaria? E outra coisa, um delator do nível do Carvajal, diplomata, deputado, general, chefe de inteligência da Venezuela, quando ele vincula o Lula, isso não é digno de notoriedade? Eu sei que a Globo está abafando isso porque eles sabem que isso pode ir muito longe e derrubar o Lula. E derrubando o Lula enfraquece o Moraes perde totalmente o poder. Reparem na gravidade do que a gente está falando. O Moraes está dando um passo a mais, ele puxou isso para um ato antidemocrático, para justificar colocar isso debaixo do inquérito do golpe da Disney. Conseguiram entender o que o Moraes está fazendo? Agora, qual é o interesse do Moraes aqui? Eu acho que fica bem claro o interesse do Moraes em preservar o Lula. E preservar o Lula
que está se alinhando com o narcoterrorismo internacional. O Brasil entra na perigosa rota de se tornar tão inimigo dos Estados Unidos quanto é a Venezuela de Maduro ou a Colômbia do Petro. Vocês agora conseguem entender por que eles estão me acusando do crime de incitação à guerra? Porque eles estão prevendo lá na frente o que os Estados Unidos pode talvez fazer contra esse governo. Eu vou dar a chance aqui do o benefício da dúvida para ingênuos. A chance desse governo está vinculado com o narcoterrorismo internacional. Aí você começa a ver, né? O Alckmin vai lá na posse do novo presidente do Irã e senta-se ao lado de líderes, né, do Houthis, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica. A presença desses grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, Farc, ELN, na Venezuela, Cartel dos Soles, o discurso do presidente da Colômbia, Petro, falando na ONU, perguntando, na verdade, né, o que é mais ofensivo à nossa saúde, se é o carbono ou se é a cocaína, se é o petróleo ou se é a cocaína, falando abertamente que tem que ser descriminalizado o uso não só da maconha, mas da cocaína. Na Bolívia, do Evo Morales, ele legalizou a plantação de coca, que é base para a produção de cocaína. Vai ligando os pontos. Lula, em 2019, matéria do Estadão, aconselhando as Farc a virar partido político. E depois o então presidente da Colômbia, Santos, atropelando um plebiscito, onde as pessoas disseram que não queriam fazer um acordo com as Farc. Ele faz um acordo e dá cota de cadeiras para senadores das Farc, que viram partido político, dentro do Congresso colombiano. É tudo montado e asfaltado para que traficantes de drogas sejam também importantes atores políticos. Se você acha que o Brasil não corre risco de virar uma narcoditadura, depois disso tudo que a gente está ouvindo, pense de novo. E não para por aí. Ela ainda finaliza aqui, Elisa. Sim, era uma série de relações, e começavam a fazer conexões absurdas. Por exemplo, eu nunca conheci o delegado Ramagem pessoalmente, conheço assim nas redes, mas nunca tive nenhum contato com ele. Os caras tentando puxar o Ramagem para o meio da história. Talvez para tentar fazer a história mais crível, essa narrativa deles, né? Já que o Ramagem presidiu a ABIN e o Ramagem é inimigo do Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o Alexandre de Moraes impediu o Ramagem de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal, porque ficaria a cargo de uma inteligência muito forte e também, talvez, né, de arquivos comprometedores contra Alexandre de Moraes. Nunca tive nenhum contato, não conheço, nunca ouvi, mas eles achavam que tinha alguma conexão com o delegado Ramagem. E não tem nada, absolutamente, nem sequer conheço, mas perguntaram milhões de vezes sobre o delegado. Eles têm, assim, uma obsessão. Então, perguntaram milhões de vezes sobre esse ponto e daí não encontraram nada. Procuraram investigar, pegaram os celulares dessas pessoas, fizeram aquela coisa que eles fazem lá, né? Pegaram os celulares das pessoas, aquelas coisas que eles fazem lá, leia-se Fishing Expedition. Não encontraram o que queriam. Repare, tentaram pegar a jornalista Elisa Robinson. Não conseguiram porque ela estava nos Estados Unidos, se consultou com o advogado, não respondeu a conversinha de WhatsApp do pessoal da STF. Convidou ela, vem aqui fazer um Zoom com a STF, não vai dar nada para você não, tranquilo, confia. É exatamente dessa maneira que a justiça, né, segundo o Código de Processo Penal, deve atuar. Sabendo que ela está no exterior, não mandou carta rogatória, não conseguiu alcançá-la. Beleza, o que fizeram? Partiram para cima da equipe dela. A equipe dela no Brasil fez dias de depoimentos dentro da Polícia Federal. Sem água, sob pressão, ameaça de prisão. Não encontraram nada. O que fizeram? Agarraram, apreenderam os celulares deles. Moraes está abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com o tráfico de drogas e com o terrorismo internacional. Essa é a fotografia. Parabéns à jornalista Elisa pela coragem, parabéns à juíza Ludmila Lins Grilo por expor isso tudo. Esse fato aqui, na minha opinião, é tão importante talvez quanto a aplicação das sanções contra o Moraes, a Lei Magnitsky, sanções OFAC. Porque isso daqui dá margem para várias outras ações, vários desenvolvimentos que podem ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo, vinculando até o Irã, o Hamas e o Hezbollah
a Lula da Silva, o PT, Petro, Evo, Kirchner e vários outros atores do Foro de São Paulo. Isso daqui é a materialização daquilo que o professor de Olavo de Carvalho sempre disse, dessas conexões criminosas e ilegais. O Brasil está na mão de bandidos. E o primeiro passo para você derrubar um regime é criar consciência. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e a gente vai voltar, porque nós vamos falar muito, muito ainda sobre esse caso de Hugo Elpólio Carvajal. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.